Fala pessoal, Gustavo Lima aqui e vamos para a nossa 10ª aula aqui no canal, tá? Vamos falar um pouquinho hoje sobre intervalo na musculação. Eu percebo que é um assunto um tanto polêmico, né? Porque existe um certo padrão em termos de intervalo nas academias e tal. Mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês hoje sobre intervalo na musculação em prol do quê? Da sua evolução, hipertrofia, força, resistência, o que você quiser, né? Vamos trazer um pouquinho hoje sobre o que a literatura tem aí em relação ao intervalo, para vocês entenderem o quanto ela é importante, essa variável do treinamento, o quanto ela é importante e pode interferir nos seus resultados, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, intervalo na musculação. O intervalo é uma das variáveis mais importantes que se tem na musculação. Por quê? Que em termos de nomenclatura, tá? Mas a musculação, ele é um esporte, é um exercício, é um treinamento onde você tem esforço e pausa, né? Algumas pessoas falam que, mas ele é muito diferente de HIIT, mas HIIT também tem esforço e pausa, né? Só que essa pausa pode ser pausa, ou uma pausa intermitente, né? Onde você não pausaria 100% e sim faria algum tipo de exercício, só que de uma intensidade mais baixa. Então, como eu falo para vocês, né? Apenas nomenclatura, mas a ideia, né? O conceito é o quê? Esforço e pausa. Essa pausa é chamada de intervalo, e nesse intervalo é onde acontece a sua recuperação. Porque no ato ali, né, da execução, você está, né, trabalhando o seu músculo, está indo sangue, fluxo, oxigênio, nutriente, você está ali fadigando o seu músculo, levando ele, né, a mais próximo da fadiga, fazendo o trabalho, sinalização, e quando você pausa, né, você tem a recuperação desse músculo para uma nova série, tá? Então nesse ponto, a variável intervalo na musculação, ela determina o tipo de trabalho que você quer. Então, se você quer um trabalho voltado mais para resistência muscular localizada, se você quer um trabalho voltado mais para ganho de força, né, em pontos gerais, globais ou específicos, isso vai depender do seu intervalo. A hipertrofia você vai ter sempre, né, trabalhando com resistência ou força. O que vai dizer, o que vai determinar é a capacidade primária que você quer, se é resistência ou força, porque hipertrofia você sempre vai existir desde que você tenha um controle, né? Como diz alguns profissionais hoje, tudo que é mensurável é controlável. Então, se você consegue controlar alguma coisa, você consegue mensurar se aquilo está indo bem ou está indo mal. Então, nesse ponto, o intervalo é uma variável que determina o tipo de trabalho que você quer utilizar com o teu aluno ou com você mesmo, né? Segundo ponto, ela tem atuação no tipo de fibra muscular que você quer trabalhar. Hoje, na literatura, existem mais de 5 tipos de fibras, né, de tipagem de fibra. Mas vamos pegar pelo básico, né, pela base, tipo 1 e tipo 2, que seria as fibras do tipo 1 seriam fibras mais voltadas à resistência, né, com tons mais avermelhados. E as fibras do tipo 2 seriam as fibras brancas, né, voltadas para o ganho de força, né, voltada para uma performance mais direcionada, por exemplo, para musculação, né, para o culturismo. Então, nesse ponto, o tipo de intervalo que você der vai atuar basicamente em cima dessas fibras, porque as fibras do tipo 1, como são fibras mais resistentes, elas têm uma atuação direta dependendo da carga que você utilizar. Então, por exemplo, se você utiliza intensidades altas, né, o que seria aí basicamente de 70%, 75% até 90% da sua repetição máxima, você teria a predominância de trabalhos diretos da fibra do tipo 2, né? Quanto mais alta a intensidade, mais diretamente vai ser o trabalho das fibras do tipo 2, que são fibras brancas, fibras de mais força e potência. Quanto menor a sua intensidade, ou seja, quanto menor for o peso, for a massa que você coloca na barra, mais predominante será o trabalho inicial das fibras do tipo 1, que são fibras de mais resistência. Então por isso que você vê pessoas fazendo 15, 20 repetições com determinadas cargas, 3, 4, 5 repetições com outras cargas. Isso vai determinar o quê? O tipo de trabalho, o tipo de fibra muscular, a tipagem de fibra que você vai determinar que você quer trabalhar naquele momento, naquele mesociclo, naquele macrociclo, vai depender do seu objetivo, né? Então, o segundo ponto, ela vai determinar a tipagem de fibra muscular que você vai querer ter, o direcionamento do teu trabalho, tá? Outro ponto, controle da fadiga. Como eu falei para vocês, a musculação é esforço e pausa, né? Esforço
e pausa. Nessa pausa tem a recuperação, e essa recuperação vai ter o controle da fadiga. Porque tem muitas pessoas que treinam, por exemplo, vamos supor que você treine durante 1 hora. Atletas de fisiculturismo, muitas vezes treinam 2 horas e meia, 3 horas de treino, né? Então, como que eles conseguem fazer isso? Obviamente que existem vários outros fatores, mas o intervalo contribui o quê? No controle da fadiga. Se você tem um músculo muito fadigado, muito exaurido, você não consegue sustentar ele, o estímulo nele por muito tempo. Então, por isso que, por exemplo, pessoas iniciantes, quando entram na academia, se eles fizerem um treino básico, 10, 12 séries já são suficientes para eles. E depois de um ano, de 10 a 12 séries, eles podem estar fazendo 18, 20 séries, né? Quase que o dobro, né, que ele faz de trabalho. E por quê? Porque agora ele tem um melhor controle da fadiga, por fatores intrínsecos, obviamente, né? Entre eles um aumento do limiar de lactato, você consegue ter mais resistência e, consequentemente, você consegue ter um controle maior da fadiga. Então, num treino que você fazia durante 1 hora antes, você pode fazer o mesmo treino por mais tempo ou menos tempo sem se cansar, ou você pode dobrar o volume do teu treino de 1 hora para 2 horas e você vai ter ainda assim resultado bom, como que se você, por exemplo, quando começou o seu treino, você já não conseguiria, né? Iniciante não consegue treinar bem durante 2 horas. É no máximo 40, 50 minutos estourando 1 hora e acabou. Porque ele não tem a capacidade de quê? De sustentar o treino, porque não tem ainda um fator controlador da fadiga. Então, o intervalo ele tem esse ato de controlar a fadiga, permitindo com que você treine por mais tempo. Segundo ponto, sustentabilidade da performance no treino. Foi o que eu comecei a falar para vocês agora. Eu, por exemplo, os meus treinos eles duram normalmente 2 horas, 1 hora e 50, 2 horas. Há 3, 4 anos atrás eu não conseguia fazer esse volume de treino do jeito que eu faço hoje. E isso por quê? Porque eu tenho um melhor controle da fadiga e consigo sustentar, né, ter uma sustentabilidade a mais na minha performance pelo intervalo que eu dou, né? Então, isso tudo você vai tendo ganhos ao longo do tempo, ao longo da sua caminhada na musculação, né? E entre eles, sustentabilidade da performance. Nesse ponto, pessoal, na literatura, o que se tem hoje, tá? Que quando você traz intervalos menores do que 60 segundos, ou seja, se você descansa menos do que 1 minuto ou até 1 minuto, você tem uma baixa performance. Isso por quê? Porque a massa, o peso que você coloca na barra, por exemplo, para fazer, vai ser menor. A carga total de trabalho vai ser menor. Consequentemente, a hipertrofia também vai ser menor. Porque a hipertrofia tem como fator, em termos de conceitos, né, tensão mecânica. E a tensão mecânica se volta para a quantidade de massa que você coloca na barra para você fazer o seu treino. Então, se você coloca menos tempo de intervalo, você vai ter o quê? Menor controle da fadiga, o que vai consequentemente interferir na intensidade que você usa no treino. Então você não vai conseguir, por exemplo, fazer intensidades muito altas com pouquíssimo tempo de intervalo. Então nesse ponto, menores, né, intervalos menores do que 1 minuto, a performance é menor porque o peso vai ser menor, a carga de volume total vai ser menor, consequentemente a hipertrofia será reduzida. Ou você vai perder, digamos assim, de hipertrofiar mais, por descansar pouco. A literatura mostra que descansos maiores do que 1 minuto e meio, né, por série, vai aumentar a sua performance pelo fato da utilização de peso, vai aumentar também a carga total de trabalho, aumentando força e hipertrofia. Então, se você descansar mais, você vai ter mais condição de treinar com mais carga, vai ter maior controle da fadiga, sustentabilidade da performance, consequentemente, maior ganho de força e hipertrofia. Isso aqui, pessoal, ó, é um ciclo, tá? Todo treino você tem ganho de resistência, tem ganho de força e tem ganho de hipertrofia. O que vai determinar é o tipo de treino que você vai utilizar e o tipo de intervalo. Porque se você descansa mais, você vai ter hipertrofia, mas vai ter com capacidade primária mais ganho de força. Se você descansa menos, você também vai ter hipertrofia. A diferença é que você vai ter mais ganho de resistência. Então, assim, tudo vai dar hipertrofia, desde que você faça com controle para mensurar. Mas as capacidades vai depender do tipo de trabalho e, consequentemente, tipo de intervalo que você vai dar, certo? Então, a minha sugestão, se você consegue ter entre 1 hora e meia e 2 horas de treino, descanse mais do que 1 minuto e meio. A sua hipertrofia vai agradecer muito, seu ganho de força vai agradecer muito. Agora, óbvio, né? Se você
uma pessoa que tem limitação de tempo, então não tem jeito, você vai ter que utilizar 1 minuto ou menos, às vezes, de intervalo, para que você consiga dar conta de fazer seu treino. Como eu falei, isso daqui não quer dizer que você não possa utilizar, tá? Tem pessoas que realmente precisam utilizar 1 minuto no máximo de intervalo, porque a limitação de tempo existe. Agora, se você não tem essa limitação, descanse mais, que você vai ter melhores resultados. Se você não tem, infelizmente, utilização de técnicas avançadas ou descansos limitados vão ter que ser por hora o que você pode fazer. Mas voltamos, né? Se você puder, descanse mais, sua hipertrofia vai agradecer. Certo? Então, espero que tenha gostado dessa aula e até a próxima.